Boa tarde, amados. Que a paz do Senhor, no meio de tanta situação difícil que nós estamos vivendo hoje, esteja com cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da paz dele nos nossos corações. E devido a tanta dificuldade que estamos vivendo no mundo, e não só no mundo, né? No mundo que eu digo no geral, mas a igreja passando por tantas quedas, eu entendo assim, né? Não mais aquela igreja que a gente via antigamente, mas com dificuldades. E nós temos que colocar muito isso diante do Senhor. E diante dessa situação, eu resolvi trazer uma palavra sobre esse tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Muitos estão indagando o que é que está acontecendo, que loucura é essa, esse vírus não acaba e quantas outras coisas mais, né? E eu quero deixar aqui claro para os irmãos aquilo como eu entendo e como a Bíblia confirma. Isso é o tempo da volta de Jesus. Jesus deixou dito, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, vocês estejam certos que eu estou às portas. Qual é o cenário mundial que nós estamos vendo hoje? É um cenário de muita dificuldade, muita tribulação, muita angústia, muito medo, muitas incertezas. Todos nós estamos vivendo assim. Quando a gente pensa que a situação vai melhorar, a situação piora. Nós estamos vendo o quê? O colapso na saúde, o colapso na economia, quantos perdendo emprego, quantos indo morar na rua, o colapso na política, ninguém se entende, os políticos não se entendem, e isso é a nível mundial, queridos, isso não é a nível apenas de Brasil. O que é que acontece? Que tempo é esse? É tempo de nós obedecermos a palavra do Senhor, por isso nós temos que conhecer para poder obedecer a palavra do Senhor. É tempo de rever valores, prioridades, é tempo de rever os propósitos. Qual é teu propósito com relação à tua vida e à vida de muitos? Qual é a tua prioridade? Nós temos aqui um versículo que eu vou deixar aqui com vocês, João 9:4 e 2 Timóteo 4:2. E nesse versículo eu vou só resumir para vocês. João diz, trabalhem enquanto é dia, porque a noite vem onde vocês não vão mais poder trabalhar. Esse trabalhar é no sentido, façam a obra, cumpra o ídolo do Senhor, levem a palavra de Deus. Muitos estão dormindo, estão sem despertar para a situação que nós estamos vivendo, e muitos nem sabem a palavra do Senhor, porque não se preocuparam em conhecer. Apenas saber que existe Deus e Jesus que morreu por nós, mas não a palavra. A Bíblia é tão grande, tantos ensinamentos. E no segundo versículo que eu quero deixar para vocês é o livro de 2 Timóteo 4:2. Então, Paulo diz, olha, pregue a palavra enquanto é tempo, ou tempo ou fora de tempo, seja oportuno ou não seja, corrija, repreenda, ensine. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando corrigir coisas que às vezes a pessoa não sabe, quantas coisas eu não sabia também antigamente, mas eu tive alguém que me ensinou, que me ajudou, e é isso que eu estou querendo fazer agora. Queridos, sabe para que a igreja foi chamada? A igreja significa... o significado de igreja é eclésia, quer dizer, chamada para fora. Chamada para fora de onde? Chamada para fora do mundo, do mundão em que vivia, que não estava nem aí para a palavra. Mas ela foi chamada não à toa. Ela foi chamada não para ficar indiferente ao mundo, mas para influenciar o mundo através das verdades e dos valores cristãos. Ela foi chamada também para proclamar o reino de Deus como corpo de Cristo. Ela tem que cuidar dos necessitados, ela tem que cuidar daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno e não viver apenas presa dentro de quatro paredes. Ela foi chamada para cumprir o propósito de Deus, que é esse de cuidar dos necessitados, de alcançar aqueles que estão perdidos no mundo. Como é que a gente vê hoje quantos jovens drogados, quantas moças se prostituindo, né? Quantos bandidos, e a maior parte são jovens, quantas famílias sendo destruídas por causa dessas calamidades. Nós fomos chamados para isso, para cumprir esse propósito de Deus, de ir ao encontro e alcançar essas pessoas para poder ajudar. Nós tínhamos que ter nos movido, queridos, sabe? Rapidamente para o meio da multidão.
Mas muitos de nós ficamos presos dentro de quatro paredes, ouvindo, trazendo para nós, mas não levando para outro. Na realidade, nós tínhamos que ter nos movido e temos, assim que essa pandemia melhorar, nos mover rapidamente para o meio da multidão, para alcançar aqueles que estão na vida sem esperança, sem salvação. O que fizemos? O que foi que nós fizemos? Nós íamos para a igreja para cumprir obrigações. Uns iam para o culto, outros iam para a missa e depois diziam assim, já cumpri minha obrigação hoje. Já fui à igreja. Jesus nunca nos chamou, queridos, para cumprir a obrigação, mas sim para cumprir o ide dele, obedecer a palavra dele por amor e não por obrigação. E o amor, querido, está diretamente relacionado à obediência. Se você ama, você obedece. Se você não ama, você não obedece. E se você não obedece, é porque você não ama. Na realidade, quando Jesus chamou a igreja, ele nos chamou para sermos igreja e não apenas para irmos à igreja. Mas nós invertemos isso. Nós parece que fomos chamados para ir à igreja e não para ser igreja onde nós estávamos. Não que eu esteja dizendo que não se deve ir à igreja, mas nós temos que entender que nós não fomos chamados apenas para isso, para ir à igreja, mas para ser a igreja onde quer que estejamos. Sabe qual é o momento mais solene da atividade religiosa? É quando cristãos saem pela porta do templo e vão ser igreja lá fora, lá no meio da multidão. Nós precisamos ter conosco a urgência da missão. Precisamos ter conosco, queridos, a visão da grande missão que é pregar o Evangelho, é obedecer ao ide do Senhor e não vivermos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos chamou das trevas. Igreja, escute, isso é muito sério. Nós estamos vivendo um momento final e nós precisamos entender isso e obedecer à ordem do Senhor. Sabe qual é o modelo da igreja atual? É de uma igreja morna. A igreja de Laodiceia, que João foi orientada a mandar para 7 igrejas, e a última de Laodiceia foi essa igreja, uma igreja que Jesus disse que era morna, não era quente nem fria, e ele estava a ponto de vomitar da boca. Nós estamos nesse tempo da igreja morna, falamos de novo, mas na realidade nós precisaríamos e precisamos resgatar o modelo de uma igreja velha, que é a igreja primitiva, a igreja que está lá em livro de Atos, que Jesus, quando subiu, deixou ordenado que pregasse o Evangelho no mundo inteiro. Nós precisávamos resgatar esse princípio da igreja primitiva, onde o caráter era muito mais importante do que nomes de figurões, que às vezes são chamados para pregar nas igrejas, onde era pregado Jesus e não política. Infelizmente, hoje muitas igrejas estão se preocupando em pregar política e não Jesus, onde o crescimento e o avivamento da igreja era feito através da busca do Espírito Santo e não de marketing para poder destacar o nome daquela congregação, onde o ide de Jesus era cumprido. Então, nós precisamos resgatar esse princípio, essa igreja, não a igreja morna, como infelizmente estamos vivendo hoje. Muitas igrejas, infelizmente, veja bem, eu não estou dizendo que todas, mas muitas igrejas transformaram seus cultos em show. Culto não é show, culto é adoração. Nós precisamos entender isso, que a igreja existe para adorar o Senhor e para fazer a sua vontade. Para isso que a igreja existe e não para imitar o modelo mundano com os seus enganos e trazer esse modelo para dentro da igreja. Na realidade, querido, nós somos o sal da terra. Nós estamos vendo hoje uma grande inversão de valores. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver essa inversão de valores no mundo em geral, infelizmente, dentro
das igrejas. Nós somos, querido, sal da terra. O sal é para dar equilíbrio ao alimento, o sal é para preservar, para que não apodreça, o sal é para dar sabor, é o equilíbrio. E isso mostra a força moral e não a força numérica. Jesus nunca se importou com o número de quem seguia ele, a quantidade de quem seguia ele, mas com os corações, com o espiritual das pessoas. Era essa a intenção dele, ver as pessoas crescerem espiritualmente na graça do Senhor Jesus. Nunca número representou a igreja verdadeira, mas sim o caráter de cada um e os vinculados aos princípios cristãos. Sabe, queridos, nós precisamos ir ao templo. Ainda agora eu disse, não pensem que eu estou dizendo que não se deve ir à igreja. Devemos ir, mas o principal é nós fazermos a obra do Senhor. Precisamos sim ir à igreja para nos alimentar espiritualmente. Esse é o principal objetivo, mas temos que sair da igreja para gastar as calorias daquele alimento que a gente recebeu lá. Como é na vida material, na vida natural. A gente se come muito, se alimenta muito, a gente já pensa em caminhar, né, no outro dia para poder gastar as calorias. Mas é assim também na vida espiritual. Você se alimenta da palavra ali no culto, mas você tem que sair para pregar o Evangelho, para fazer a obra do Senhor. E vamos fazer isso enquanto Jesus não volta. O que é que aconteceu, querido? Chegou a pandemia. E com a pandemia, muitas igrejas fecharam. E as que abriram têm que ter um número reduzido, não pode mais ser aquele número todo que esteve. Então, tudo vem dificultando. É o que João disse. Pregue a palavra, faça a obra enquanto é dia, porque a noite vem e nós estamos vivendo já esse momento de noite, de trevas espirituais. É só olhar para os jornais, para os noticiários, que você vê como o mundo está em trevas. Mas Deus ainda está nos dando oportunidade de sermos igreja onde nós vivemos. Podemos não levar as pessoas à igreja agora, mas nós podemos levar a igreja a essas pessoas, para que eles entendam o que é o corpo de Cristo. E ainda é tempo, querido, porque a porta da graça ainda não se fechou, mas está para fechar. Como é que está o mundo que nós estamos vivendo hoje? É um mundo onde os valores cristãos e morais foram destruídos. Sabe o que é que acontece? Nós não avançamos como igreja. O diabo avançou e destruiu quantas famílias destruídas, quantos jovens destruídos, a sociedade destruída, essa inversão terrível de valores que vai tudo de encontro contra a palavra de Deus. As falsas modernidades, infelizmente, têm se infiltrado nas igrejas, em algumas igrejas, não são todas, e corroeram como um câncer a sã doutrina. Nós não vivemos mais a sã doutrina, não. A sã doutrina que a gente vê na igreja primitiva, mas Deus, queridos, não é moderno. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Nós, como igreja, na realidade, precisamos rever os princípios divinos que nos posiciona como a verdadeira igreja de Cristo. Que Deus nos ajude para não sermos mais levados pelas aparências mundanas com os seus enganos. Deus está falando, querido, através de tudo isso que vem acontecendo, de todos esses acontecimentos terríveis. E a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Sabe o que é a igreja, querido? A igreja é o corpo santo de Cristo. E como tal, ela precisa ser verdadeira, sem mácula, sem ruga, sem mancha, cheia do Espírito Santo e de boas obras, que foge da aparência do mal e glorifica a Deus através das suas atitudes. E deixa eu ser bem franca, o que eu entendo que passa disso não é igreja do Senhor. Mas preste atenção, Deus nos ama. E Ele nos escuta quando nós reconhecemos nossos erros. E Ele nos atende quando nós entendemos que nós precisamos mudar e nos ajuda para nós aprendermos a ser igreja onde quer
que estejamos. Então vamos fazer nossa parte. E para finalizar, o 1 João, eu quero falar para vocês depois vejam aí. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então vamos pedir, Senhor, nos ajuda para que nós sejamos a igreja verdadeira, amém? Muitos estão adormecidos. A igreja precisa despertar urgente, como cristãos prudentes, nós precisamos despertar. Então compartilhe esse vídeo. E não é por vaidade, eu não me importo com isso, mas é porque quantas pessoas precisam ouvir esse alerta, ouvir essa palavra. E se você fica só para você está errando diante de Deus. Então compartilhe. Eu não sei até quantos eu posso levar, mas cada um que ouvir e compartilhar está levando a muitos outros. E isso é a maneira de evangelizar. Esta mensagem, ela está no Face, como vocês estão vendo agora, mas ela está no YouTube, eu tenho um canal lá, e ela está no Instagram. Então, busquem, escutem e levem em frente. Esse é o grande trabalho missionário que Deus, que Jesus espera de cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe e eu vou dar continuidade a essas palavras sobre a vinda de Jesus e sobre a nossa postura como verdadeiros cristãos. Deus te abençoe.